Tem uma outra notícia, uma outra informação, porque o presidente da Argentina, Javier Milei, ele decidiu proibir os tratamentos e cirurgias de mudança de sexo para menores de 18 anos. Essa medida era permitida por lei, aprovada pelo Congresso em 2012. Segundo Milei, essas intervenções às quais as crianças e adolescentes são expostas representam um risco muito sério para a saúde, tanto física quanto mental, pois implicam em uma interrupção em seu processo de amadurecimento. Além disso, o presidente argentino afirmou que os efeitos desses tratamentos e cirurgias são irreversíveis, dizendo que os menores não têm maturidade cognitiva suficiente para tomar essas decisões. Chamal Mota, essa é uma decisão que surpreende, não pela proibição propriamente, mas pela autorização que estava em vigor, né, Mota? Ou seja, menores de 18 anos podiam ser submetidas a essas cirurgias de mudança de sexo. Queria a sua avaliação sobre mais uma medida tomada por Javier Milei. Crianças não têm maturidade para tomar uma decisão como essa. A infância e a juventude são períodos naturalmente confusos. Crianças e jovens são extremamente sensíveis a influências. E não se pode aceitar que elas sejam incentivadas, que é o que acontece em muitos casos, a tomar uma decisão irreversível que tem graves consequências para as suas vidas. Você, Cristiano Beraldo, presidente, afirmando que o procedimento expõe as crianças a um risco muito sério, e aí ele decide proibir esse tipo de procedimento na Argentina para os menores de 18 anos. Beraldo. Olha, nós fomos atingidos por uma onda de maluquices, aonde se pegam crianças, né, jovens menores de 18 anos, para usar aí a referência dada na lei da Argentina, e se supõe que elas são suficientemente maduras para tomar uma decisão sobre o sexo, se vão trocar de sexo, se não vão trocar de sexo. Aí você vai comparar o que existe de regulamentação legal para essas pessoas menores de 18 anos. Então você pega, menor de 18 anos não pode dirigir. Por que não pode dirigir? Não pode dirigir porque se identifica que pessoas com menos de 18 anos não têm maturidade suficiente para se comportarem com segurança no trânsito. Pessoas menores de 18 anos não podem beber. Por quê? Porque não têm maturidade suficiente para lidarem com a bebida. E a bebida pode impactar no seu desenvolvimento. Menores de 18 anos, muitas vezes, os pais não querem nem deixar em casa, porque ficam com medo de deixar crianças sozinhas. Precisam de uma supervisão. Mas aí alguém achou que era uma boa ideia assumir que crianças, às vezes, de 8 anos, 10 anos de idade, já poderiam expressar uma vontade de mudar de sexo. Não sabem nem o que é isso. Mas aí alguns acham que é razoável que essas crianças possam tomar este tipo de decisão e o pior, a pais aplaudindo e apoiando. Então, o que Javier Milei fez foi restabelecer um mínimo de normalidade em meio a uma onda de loucura que passou. Mas, graças a Deus, parece que ela já está indo embora. E é preciso se perguntar, né, Dávila? E os pais dessas crianças, né? Onde é que eles estão? Como autorizam, como compactuam com a possibilidade da criança sofrer uma intervenção desse tipo, sem ter noção ainda sobre o seu corpo? Eu me lembro que, acho que na última ou na penúltima edição daquele movimento, aquela passeata que tem aqui na Avenida Paulista, o movimento LGBT, teve um grupo, um bloco de crianças com a seguinte faixa: crianças trans existem. Que mundo é esse que a gente está vivendo, hein, Dávila? Aí, claro, naturalmente pedindo a sua reflexão sobre a medida tomada por Javier Milei. A medida tomada pelo presidente Javier Milei é acertadíssima. No mundo existe liberdade, mas é liberdade com responsabilidade. E a responsabilidade do indivíduo, saber o que ele quer fazer com a sua vida,
precisa ter uma certa maturidade. Irresponsabilidade são pais tratarem os filhos como se essa mudança de sexo fosse um assunto muito normal, corriqueiro, fosse quase como se trocar de roupa ou mudar a moda. Isso sim é irresponsável. A função dos pais é educar os filhos, é fazer com que o seu pensamento crítico se desenvolva para quando ele chegar a uma idade mais amadurecida, ele consiga tomar decisões sensatas. Numa democracia, nós precisamos tomar decisões sensatas. Se você tem uma onda de insensatez, Caniato, não há regime baseado na liberdade que resista. A liberdade não é anarquia. A liberdade é saber exercê-la de acordo com valores e responsabilidade. E uma sociedade que banaliza a questão de gênero, a questão sexual, é uma sociedade que perdeu completamente o parâmetro moral, ético e o senso de responsabilidade. Portanto, o que Javier Milei está fazendo é restituindo a liberdade com responsabilidade. E eu tenho certeza que, ao murchar este movimento woke identitário, essas discussões também vão diminuir nas escolas e nas casas. E eu espero que esses pais recuperem a sua sanidade mental para educar filhos de acordo com valores e tradições, e não de acordo com modismos, porque a consequência pode ser trágica. A gente já volta para as nossas análises, mas Dávila, quinta-feira hoje, hein? Tem conexão com você, conexão com o Dávila. Qual vai ser o tema discutido e quem será o seu convidado? Chama o nosso público, por favor. Chamo sim, o nosso público hoje é o psicólogo e filósofo Victor Stirnemann. É uma conversa muito importante sobre a arte da conversa. Para manter uma sociedade onde reina a liberdade, a arte da conversa testa a nossa capacidade de civilidade, tolerância e respeito. Quem sabe podemos recuperar a nossa capacidade de viver em harmonia numa sociedade se recuperarmos a arte de conversar. Entrevista com o Dávila hoje às 11 da noite, imperdível. Só para fechar, Mota, a gente tem observado uma série de medidas tomadas por Javier Milei em sintonia com o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que também anunciou uma medida muito parecida, similar, talvez idêntica a essa. Essa sintonia, obviamente, não é por acaso, mas pode levar a Argentina a qual prateleira da relação entre Donald Trump e os muitos países do globo? Um minutinho. Isso vai levar a Argentina, sem dúvida, a uma posição privilegiada. Aí tem dois fenômenos acontecendo. O primeiro, é evidente, é o poder dos Estados Unidos, principalmente o poder econômico, é o dólar americano, que financiou durante muito tempo essa expansão de pautas progressistas pelo mundo inteiro, coisas que afrontam o nosso bom senso, a nossa tradição e a nossa inteligência. Você não sabe porque aquilo está todo dia sendo divulgado. É porque tinha dólar do governo americano financiando. Isso acabou. A segunda coisa é que Donald Trump, nas suas posturas, está atuando como um catalisador. Há muito tempo, a maioria das pessoas no mundo está de saco cheio dessas insanidades progressistas. E agora, Donald Trump começou esse processo, não tem dúvida, vai se espalhar pelo mundo inteiro. Pois é, e Donald Trump acumulando vitória atrás de vitória em menos de um mês de administração, né, Cristiano Beraldo? Não deu tempo de falar hoje, mas a gente fala amanhã sobre a história que envolve o Canal do Panamá. Mas Milei e Trump mais próximos do que nunca, né? Um minutinho, Beraldo. Não, sem dúvida nenhuma. E o que Milei está fazendo é aproveitando esse momento em que o mundo está bastante focado em Donald Trump. E Donald Trump não tem medo, não tem receio de tomar medidas que são extremamente importantes. Hoje, inclusive, ele assinou uma ordem executiva acabando com essa história de mulheres trans competirem em esportes femininos, que voltam a ter competidores que nasceram do sexo feminino. Isso é muito importante para trazer um nível de normalidade até as competições esportivas que tinham acabado durante o governo de Joe Biden.
Você, Dávila, só para fechar, passar a régua, Javier Milei e as muitas sinalizações a Donald Trump, né? Ele deve conseguir capitalizar alguma coisa com isso? Para fechar, um minutinho. Com certeza como bem disse o Mota, a relação privilegiada hoje na América Latina. Mas o fato é que a Argentina não tem muito mais o que vender para os Estados Unidos, porque petróleo, soja e outros bens agrícolas também tem lá. Então, é preciso que essa amizade se transforme em alguma coisa de avanço tecnológico, investimento em infraestrutura na Argentina. Vamos ver se sai alguma coisa do papel dessa amizade. Essa e outras notícias você acompanha no portal da Jovem Pan.